Olá, seja bem-vindo a mais uma história que vai envolver o seu coração com reviravoltas intensas, momentos de superação e muita emoção. Hoje vamos mergulhar em uma narrativa cheia de obstáculos e descobertas, em que uma mãe desacreditada cruza o caminho de um investidor bem-sucedido, que, ao menos de início, não imaginava o quanto aquele encontro mudaria a trajetória dos dois para sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, pois esse enredo vai te fazer acreditar que, por mais sombria que seja a noite, sempre existe a chance de um amanhecer cheio de luz. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e compartilhe nos comentários de onde você está assistindo esta história. Preparado? Então vamos começar. A noite estava especialmente fria, daquelas em que o vento parece perfurar até a alma, quando Bianca, uma jovem mãe de 20 e poucos anos, se viu sentada no chão gelado de uma estação de trem quase deserta. Seus dois filhos, Emanuel, de 7 anos, e Dora, de 4, dormiam encolhidos debaixo de um cobertor ralo, com manchas de sujeira e pontas rasgadas. Era o melhor que tinham para se proteger do vento cortante que varria a plataforma. O local estava vazio, iluminado apenas pelos neons esbranquiçados dos postes e por um ou outro trem que passava sem parar. A frieza daquela estação refletia o interior de Bianca, cansado, aflito e mergulhado em incertezas. Ela tentava não chorar, pois as lágrimas só tornavam o frio ainda pior. Precisava manter a compostura por Emanuel e Dora, que, embora tão pequenos, já sentiam o peso de uma vida de privações. Bianca nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Havia cerca de 3 meses, ela ainda tinha um lar. Morava em uma pequena casa simples, mas com paredes e um teto que a protegiam do vento. Tinha um trabalho informal, fazendo faxinas em residências próximas. E tinha um companheiro chamado Reginaldo que prometera cuidar da família, mas acabou abandonando todos com dívidas que consumiram sua esperança. Após ser despejada por não conseguir pagar o aluguel, Bianca rodou abrigos, pediu ajuda a conhecidos, mas todos pareciam já ter problemas demais para oferecer um auxílio consistente. E assim, fora parar na estação de trem sem ter para onde ir. O relógio marcava quase 2 da madrugada quando Bianca sentiu uma pontada de fome. Olhou para os filhos e se culpou por não ter nada para oferecer. Fazia mais de um dia que Emanuel e Dora não tinham uma refeição adequada. As barriguinhas roncavam, mas eles já estavam exaustos demais até para reclamar. De repente, Emanuel abriu os olhos e sussurrou, a voz fraca: "Mamãe, estou com muita fome." Bianca fechou os olhos, sentindo o coração se partir. "Eu sei, meu amor, mas vamos aguentar só mais um pouco, tá bem?" Ela tentava se convencer de que, se conseguisse segurar até o amanhecer, talvez encontrasse uma solução. Porém, nada parecia plausível. Quando se é mãe e vê as crianças sofrendo, qualquer segundo de incerteza é um tormento interminável. No mesmo instante em que Bianca abraçava Emanuel e Dora, um homem trajando um terno impecável e carregando uma pasta de couro atravessava um dos corredores laterais da estação. Ele era Henrique Moretti, um investidor poderoso, dono de várias ações em empresas tecnológicas e também em ramos de logística. Tinha uma vida invejável aos olhos de muitos. Apartamentos de luxo, automóveis sofisticados e todas as possibilidades que o dinheiro podia comprar. Porém, por dentro, ele era um poço de solidão. Henrique havia saído de um jantar de negócios que ficava próximo à estação. Decidira caminhar para espairecer a mente, pois vinha vivendo dias turbulentos. As negociações para a fusão de 2 das suas companhias não iam bem, e havia uma série de problemas surgindo em seu conglomerado empresarial. Pior do que isso, ele não conseguia se livrar de uma tristeza antiga, iniciada quando seu filho de apenas 2 anos falecera por complicações de saúde.
Esse evento traumático destruiu seu casamento, levando sua então esposa a se divorciar e sair do país. Desde então, Henrique passou a mergulhar obsessivamente no trabalho, negando qualquer espaço para envolvimentos pessoais. Enquanto caminhava, os passos ecoavam no corredor vazio e os pensamentos de Henrique voavam. Mas algo interrompeu sua concentração. Uma imagem de uma mulher, acompanhada de 2 crianças, no chão da plataforma. Ele diminuiu a velocidade dos passos, franzindo a testa ao ver a cena. Uma sensação estranha se instalou no peito. Um misto de compaixão e curiosidade o fez se aproximar com cautela. Bianca notou a presença de um homem elegante e se encolheu, apertando os filhos contra si. Temeu que ele fosse algum segurança ou mesmo alguém que quisesse importuná-la. Mas, para sua surpresa, o homem apenas falou com a voz baixa. "Por favor, vocês estão bem?" Bianca não soube o que responder de imediato. Emanuel, assustado, escondeu o rosto no cobertor, enquanto Dora continuava dormindo, ou pelo menos fingia estar. Henrique observou os pequenos, notando os olhos fundos e a palidez de ambos. Percebeu também o semblante de cansaço de Bianca, que parecia não pregar os olhos há dias. "Sim, quer dizer, estamos..." murmurou Bianca, sem conseguir continuar. Ela não queria parecer fraca, mas tampouco conseguia fingir que estava tudo bem. O frio rasgava o ar e a fome dominava. Henrique se agachou, mantendo certa distância para não assustá-la. "Você tem para onde ir? Algum lugar para dormir?" Bianca fez um gesto negativo com a cabeça, tentando disfarçar as lágrimas que começavam a surgir. Sentia vergonha, raiva de Reginaldo, culpa por não conseguir cuidar dos filhos sozinha. Um turbilhão de sentimentos que quase a paralisava. Henrique respirou fundo. Ele não era o tipo de homem que costumava se envolver nos problemas alheios. Normalmente, focava só nos próprios assuntos e nos da empresa. Ainda assim, havia algo naquela imagem, naqueles olhos desesperados, que o comoveu de tal forma que sentiu ser impossível dar as costas. "Olha, não quero te assustar, mas posso ajudar você e as crianças a saírem desse frio. Tenho um carro aqui perto. Vocês podem passar a noite em um lugar aquecido. Só isso." Bianca hesitou. Quantas vezes ouvira promessas bonitas que, no fim, terminavam em exploração ou mentira. Mas ao encarar Emanuel, seu coração doeu. Ela não tinha um plano, nem sequer um local para comprar pão. "Agradeço, mas... o senhor não me conhece. Não tem motivos para fazer isso." Henrique passou a mão pelos cabelos. "Talvez eu só queira fazer algo que preste hoje." Depois de uma pausa, acrescentou: "Meu nome é Henrique Moretti. Eu posso te mostrar meu cartão. Trabalho com investimentos. Não sou qualquer bandido, e antes que desconfie, não quero nada em troca. Só me parece absurdo deixar você e as crianças nessa situação." Bianca avaliou o cartão que ele estendeu. O nome e o sobrenome combinavam com o que ela já lera no noticiário sobre um tal de mega investidor do ramo tecnológico e logístico, mas não tinha muita certeza de nada. Ainda assim, o instinto materno falou mais alto que qualquer desconfiança. Emanuel e Dora precisavam de abrigo, precisavam comer. "Está bem, mas só por uma noite. Amanhã encontramos um outro local, não quero incomodar." Henrique apenas acenou com a cabeça, esboçando um leve sorriso. "Tudo bem, vamos indo então." E foi assim que, naquela madrugada gelada, a vida de Bianca deu um giro inesperado. Ela reuniu seus poucos pertences, basicamente uma bolsa com documentos amassados, e despertou Dora, que, confusa, levantou-se. Seguiram Henrique até o estacionamento, onde um carro escuro e luxuoso os aguardava. Bianca sentiu um misto de alívio e medo. Daria certo confiar nele. O caminho transcorreu em silêncio. As crianças logo adormeceram, aninhadas uma ao lado da outra, no banco traseiro, enquanto Henrique dirigia concentrado
e Bianca tentava manter a atenção na estrada. Seu coração batia tão forte que era impossível relaxar. Ao avistar o imenso portão automático de uma mansão iluminada, sua mente se embaralhou. Aquilo parecia de um filme, um jardim ornamentado, uma alameda longa com flores nas laterais, um conjunto de colunas brancas na fachada. Tudo grande e luxuoso, contrastando com a realidade que Bianca vivia até poucos minutos atrás. Ao descer do carro, Bianca sentiu as pernas tremerem. Não sabia se era pelo frio restante ou pelo impacto de estar diante de algo tão distante de sua realidade. Henrique pediu que ela o acompanhasse até a entrada. No caminho, passaram por um homem uniformizado que vigiava a casa. Henrique apenas cumprimentou com a cabeça e o segurança abriu a porta para eles. Dentro da mansão, o espaço era ainda mais impressionante. Móveis de design moderno, um lustre enorme no teto, tapetes felpudos. Tudo era impecável e cada detalhe mostrava que ali vivia alguém acostumado com o melhor que o dinheiro pode comprar. Você deve estar exausta. Vou pedir que a funcionária da casa arrume um quarto para você e para as crianças, anunciou Henrique, tirando o paletó e pendurando-o no encosto de um sofá. Ah, e se estiver com fome, podemos providenciar alguma coisa para comer agora. Bianca sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas disfarçou. Obrigada. Qualquer coisa serve. Se tiver um pão, já está bom para as crianças. Não precisa se preocupar comigo. Henrique soltou um suspiro contido, sem saber o que responder. Não estava habituado a lidar com esse tipo de situação. Geralmente, apenas doava dinheiro a instituições e seguia sua vida. Ajudar pessoalmente alguém em situação de vulnerabilidade extrema era algo totalmente novo para ele. Enquanto isso, Iracema, a governanta de longa data, surgiu nos corredores. Tinha seus 50 e poucos anos, expressão um tanto austera, mas um olhar que transparecia certa compaixão. Boa noite, senhor. Quem são? Iracema. Esta é Bianca. Ela e os filhos vão ficar aqui hoje. Providencie, por favor, um quarto confortável e algo para comerem. A mulher estranhou, mas não questionou abertamente. Como desejar, Sr. Henrique. Podem me acompanhar por aqui, por favor. Bianca ergueu Emanuel, que ainda estava sonolento, e segurou a mão de Dora. Caminharam pelos corredores amplos até chegarem a um quarto de hóspedes no segundo andar, muito maior do que o cômodo onde viviam antes de serem despejados. Iracema indicou o banheiro, mostrou as toalhas limpas e deixou claro que prepararia um lanche rápido. Assim que saíram, Bianca observou cada detalhe. O tapete fofo sob os pés, a cama enorme, os móveis em madeira polida. Parecia impossível que poucas horas antes eles estivessem no chão de uma estação. As crianças logo se deitaram, exaustas. Emanuel ainda conseguiu murmurar, com os olhinhos quase se fechando. Mamãe, esse lugar é de verdade. Ela passou a mão no cabelo do filho, sentindo um aperto no peito. É, meu anjo. Por incrível que pareça, é. Vamos descansar. Depois a gente conversa. Iracema voltou com 2 canecas de leite morno e alguns pães recém-aquecidos. Bianca agradeceu repetidas vezes, emocionada. Deu uma caneca para Emanuel, que, sorrindo, bebeu quase tudo de uma vez. Dora seguiu o exemplo. Após alimentá-los, Bianca finalmente respirou fundo, tentando assimilar os últimos acontecimentos. Não demorou para que todos caíssem em um sono profundo. Ela apenas teve tempo de pensar: será que amanhã serei expulsa daqui? Enquanto isso, lá embaixo, Henrique servia uma dose de uísque caminhando pela sala. Seu olhar se perdia no vazio, relembrando o momento em que perdeu o filho e imaginando se estava certo em ajudar aquela família desconhecida. Ele sabia que os próximos dias poderiam virar sua rotina de cabeça para baixo. A manhã chegou com raios de sol invadindo as enormes janelas do quarto de hóspedes. Bianca piscou algumas vezes, confusa, sem saber ao certo onde estava.
Levantou-se devagar, certificando-se de que as crianças dormiam pacificamente. Depois de tanta tensão, Emanuel e Dora finalmente tiveram uma noite de sono tranquila. Tomando coragem, Bianca decidiu explorar a mansão para agradecer a Henrique, mas estava com receio de encontrar Iracema ou algum outro funcionário que a mandasse embora. Caminhou pelo corredor e desceu a escadaria, encontrando a governanta arrumando a mesa de café da manhã. Iracema, apesar de ter um semblante sério, parecia disposta a tratar Bianca com educação. Bom dia. O senhor Henrique já saiu, teve uma reunião cedo, mas pediu que eu cuidasse de você e das crianças. Como foi a noite? Bianca assentiu, ainda tímida. Nós dormimos bem. Agradeço muito por tudo. Ele pediu que ficasse à vontade, inclusive para tomar café. Você pode servir as crianças também, se quiser. Quando ele voltar, conversam melhor. Bianca sentiu um misto de alívio e estranhamento. Talvez Henrique quisesse manter sua palavra de realmente ajudar, e não só oferecer um lugar para uma noite. De qualquer forma, comeu apenas um pouco de pão com manteiga. Iracema, percebendo a hesitação, insistiu para que ela levasse frutas e iogurte para as crianças. Bianca acabou aceitando e, ao retornar ao quarto, acordou Emanuel e Dora para que comessem. A manhã passou devagar, mas com uma certa tranquilidade. As crianças, curiosas, exploraram o quarto com cuidado, entre brincadeiras e risadas que faziam o coração de Bianca aquecer. Eram sorrisos que ela temia nunca mais ver. Ainda assim, sentia um peso enorme. Ela sabia que não podia permanecer ali, dependendo da bondade de um homem que acabara de conhecer. Quando o relógio se aproximava de 11 da manhã, Henrique finalmente retornou. Estava com uma expressão cansada, mas assim que entrou, perguntou: "Onde está Bianca?" Iracema o levou até uma pequena sala de estar, onde a mãe aguardava, tensa. Emanuel e Dora brincavam com algumas peças de montar que encontraram em um cesto. "Bom dia", disse ele, se sentando em uma poltrona. "Conseguiu descansar?" Ela tentou agradecer de forma contida. "Descansamos muito. Eu nem sei como retribuir." Henrique fez um gesto para que não se preocupasse. "Não fiz esperando o retorno." "Bom, você já tem ideia do que vai fazer agora? Quer que eu te deixe em algum lugar?" Bianca abaixou o olhar envergonhada. "Eu não tenho um destino certo. Só sei que não posso ficar aqui, abusando. Agradeço demais, mas..." Ele ergueu uma das sobrancelhas. "Você está sem teto. Se você sair agora, para onde irá? Para a rua novamente? Desculpe a franqueza, mas as crianças não podem continuar expostas assim. Se quiser, pode ficar aqui por algum tempo, até encontrar um trabalho ou um local seguro para recomeçar." Essa proposta chocou Bianca. Por instantes ficou muda, analisando o olhar sério de Henrique. "Eu não sei. Tenho medo de incomodar. Ficar em dívida com você. Isso não é um incômodo. Na verdade, ajudar vocês me faz sentir que estou fazendo algo certo", confessou Henrique, desviando o olhar. "Mas se preferir partir, não vou impedi-la." A voz do homem tinha um tom de melancolia sincera que a desarmou. Ainda assim, ela hesitou, pois regava uma desconfiança natural em relação a estranhos, especialmente homens, depois de tudo que passara com Reginaldo. Mas decidiu colocar as crianças em primeiro lugar. "Então, eu aceito. Mas, por favor, apenas até eu conseguir um emprego. Não quero que se sinta obrigado a nada." Henrique sorriu de leve, como se tirasse um peso das costas. "Combinado. Vou ver o que posso fazer para te ajudar com trabalho também. Talvez eu conheça alguém que precise de funcionária ou... Enfim, a gente encontra uma alternativa." Os dias transcorreram com uma rotina inusitada. Enquanto as crianças se adaptavam a um novo ritmo, explorando o amplo jardim da mansão, brincando nos corredores, tomando refeições regulares, Bianca se esforçava para ser útil.
Ofereceu-se para ajudar Iracema com tarefas domésticas, mas a governanta não deixava que ela fizesse quase nada, além de cuidar de Emanuel e Dora. Henrique, por sua vez, ocupava-se com reuniões e telefonemas, mas sempre arrumava um tempinho para conferir se estava tudo em ordem com Bianca e os pequenos. A cada dia que passava, uma sensação de segurança tomava conta do coração de Bianca. No entanto, havia outro sentimento surgindo em paralelo. Gratidão e respeito por Henrique, um homem reservado, que raramente sorria, mas era gentil de uma forma que ela nunca experimentara. Em contrapartida, também temia se aproximar demais, pois carregava cicatrizes profundas. Foi numa manhã meio chuvosa, enquanto Emanuel e Dora assistiam a desenhos na TV da sala, que Bianca atendeu a uma ligação em seu celular velho. Quase não tinha mais créditos, mas o número que ligava era desconhecido. Ao atender, gelou ao ouvir a voz do outro lado. "Bianca, é você, Reginaldo." Ela mal acreditou. Era a primeira vez que o ex-marido dava algum sinal de vida em meses. Deixou as pernas bambas, subiu um calafrio na espinha. Ele começava a falar sem parar, dizendo que queria ver as crianças, que sentia falta deles. Bianca perguntou impaciente: "Você some por meses e agora quer aparecer?" Deixou dívidas, abandonou a gente numa situação terrível. Ele tentou argumentar que estava cheio de problemas financeiros e que por isso desaparecera, mas agora buscava reconciliação. Bianca não sabia se ria ou se chorava. Sua primeira reação foi recusar. "Não tenho interesse. Você nos largou à míngua." Reginaldo, irritado, perguntou onde ela estava. Bianca desligou com medo de que ele descobrisse seu paradeiro. O coração batia acelerado e ela se trancou no quarto para pensar no que fazer. Como ele conseguira seu telefone e se tentasse levar as crianças. Mais tarde, Henrique notou que Bianca estava nervosa. Ela acabou desabafando, contando da ligação de Reginaldo. Ele ficou sério. "Se ele chegar perto de vocês, me avise. Podemos acionar advogado, segurança. Faça o que for preciso para proteger as crianças." Bianca concordou, ainda tremendo. Ele nunca se importou com eles. Só pode estar atrás de alguma vantagem. "Você não está sozinha", acrescentou Henrique, colocando uma das mãos no ombro dela com delicadeza. Ela retribuiu com um leve sorriso, mesmo estando assustada. Sentir a presença dele, firme como um pilar, aquecia seu peito. Passado o susto, Bianca decidiu que precisava retomar sua vida de forma independente. Com a ajuda de Henrique, conseguiu uma entrevista em uma lanchonete. O dono, um conhecido do investidor, topou lhe dar uma chance como atendente e ajudante na cozinha. Apesar de o salário não ser alto, era um começo e significava um rumo para ela e os filhos. As crianças, agora em segurança na mansão, poderiam ficar sob os cuidados de Iracema, enquanto Bianca trabalhava. Ela se sentia até estranha por ter tal estrutura, mas não queria abusar. Acordava cedo, pegava ônibus até a lanchonete, trabalhava duro e voltava à noite. Nesse ínterim, Henrique seguia sua rotina corporativa, gerenciando projetos e participando de reuniões importantes. Porém, cada vez mais, reparava que ansiava pelo momento de voltar para casa e ver como Bianca e as crianças estavam. Numa dessas noites, ela chegou exausta, encontrando Emanuel e Dora já dormindo. Sentou-se no sofá da sala, suspirando. Henrique apareceu com um copo de água. "Cansada?" "Bastante, mas feliz. É bom ter um trabalho honesto. Consigo juntar um dinheirinho e, quem sabe, alugar algo pequeno para nós três." Ele ficou em silêncio por uns segundos, encarando-a. "Você não precisa ter pressa para sair daqui." Ela sorriu, mas desviou o olhar. "Agradeço muito, mas não quero ser um peso." Henrique aproximou-se, sentando no sofá ao lado. "Você não é um peso. Na verdade, vocês deram vida a esta casa. Antes, era só um lugar enorme e vazio." O coração de Bianca acelerou.
Teve vontade de perguntar mais, de entender a vida de Henrique. Por que tinha esse olhar sempre meio triste? Mas preferiu não invadir seus segredos. Talvez, se um dia eu puder retribuir. Sem que a conversa avançasse, ela bocejou, encerrando o assunto. Precisava descansar. Algumas semanas se passaram. A rotina ficou mais estável e Bianca até conseguia comemorar o fato de já ter guardado algum dinheiro. Emanuel e Dora, cada vez mais saudáveis, estavam matriculados em uma escola próxima. Henrique resolvera ajudar também com esse processo burocrático, o que emocionou Bianca, pois significava dar às crianças uma educação e um futuro melhor. Porém, um dia, por volta do meio-dia, enquanto Bianca estava no trabalho e Henrique em uma reunião fora, surgiu um homem alterado no portão da mansão, gritando por Bianca e pelas crianças. O segurança tentou contê-lo, mas o sujeito se identificou como Reginaldo, pai das crianças, exigindo entrar para falar com a família. Iracema, assustada, chamou Henrique às pressas. Quando Henrique chegou, deparou-se com Reginaldo xingando, com uma postura agressiva. As crianças, por sorte, ainda estavam na escola. Henrique não arredou o pé e foi até o portão. "Quem é você para manter meus filhos longe de mim?" bradou Reginaldo. Henrique manteve a compostura. "Você é o pai que os abandonou, certo? A Bianca não quer contato com você." Reginaldo bufou, irritado. "Isso é o que ela diz. Estou aqui para acertar as coisas. É um direito meu ver meus filhos." "Seus filhos que você deixou sem casa e sem comida?" retrucou Henrique. "Sinto muito, mas não vou deixar você entrar. Se tem algo a resolver, procure a justiça." Reginaldo cuspiu no chão, enfurecido, e prometeu que aquilo não ficaria assim. "Você vai pagar caro por interferir na minha família." E foi embora, chutando a grade. O segurança acionou a polícia, mas Reginaldo já havia sumido em um carro velho. Henrique ficou abalado, temeu pela segurança de Bianca e das crianças. Ao falar com Bianca pelo celular, ouviu o desespero na voz dela. "Oh, ele apareceu aí? Não acredito. Tenho medo do que possa fazer." "Vamos cuidar disso. Vou conversar com um advogado. Se ele aparecer de novo, podemos registrar ocorrência. Não vou permitir que ele estrague sua vida", disse Henrique com convicção. E, no fundo, percebeu que seu desejo de proteger Bianca ia além de um simples ato de caridade. Depois do susto, Bianca passou a viver mais apreensiva. Não queria que Reginaldo prejudicasse seus filhos, nem tirasse a paz que tanto custou para conquistar. Henrique a orientou a prestar queixa formal na delegacia, explicando tudo o que ocorrera, e também contratou um reforço na segurança da mansão. Bianca se sentia estranha ao estar em uma casa vigiada, como se fosse quase uma fortaleza. Mas, ao mesmo tempo, tinha a mente mais tranquila, sabendo que Emanuel e Dora estariam protegidos. O que Bianca não contava era com os boatos que Reginaldo começou a espalhar na vizinhança e nas redes sociais. Dizia que a ex-mulher tinha fugido com um homem rico para explorar a boa-fé dele, que ela não deixava o pai ver os filhos, que ela era uma oportunista. Algumas pessoas chegaram a comentar na lanchonete onde Bianca trabalhava. Aquilo a corroeu de vergonha e indignação. Certa vez chegou a ouvir cochichos de colegas insinuando: "Aquela ali mora de favor na mansão de um milionário, né? Parece que fisgou um peixe grande." Bianca fingiu não escutar, mas doeu profundamente. E se Henrique também passasse a duvidar dela? Quando chegou em casa, encontrando Henrique no escritório, desabou em lágrimas. "Eu não aguento mais essas mentiras que o Reginaldo inventa. Não quero te prejudicar. Talvez eu devesse ir embora." Henrique levantou-se da poltrona, aproximando-se. "Não deixe que as fofocas te empurrem para a rua. Você sabe que não está fazendo nada errado. Eu sei disso. As crianças sabem disso." Bianca enxugou as lágrimas. "Mas e a sua reputação? As pessoas podem achar que nós..." Ele segurou as mãos dela com delicadeza. "Que estamos juntos."
Deixe que pensem o que quiserem. Não devo satisfação à curiosidade alheia. E você também não. O modo como os olhos de Henrique encaravam os dela, tão próximos, fez Bianca sentir o coração quase sair pela boca. Havia algo ali, uma cumplicidade silenciosa, uma vontade de ultrapassar barreiras. Ela desviou o olhar confusa. Talvez ainda não estivesse pronta para entender isso. Meses se passaram e a harmonia que Bianca tentava manter era constantemente ameaçada pelas mensagens que Reginaldo enviava e pelos boatos maldosos. Henrique ficou furioso e decidiu ajudar Bianca a entrar com um pedido de medida protetiva contra o ex-marido. Isso aumentou a tensão, pois Reginaldo não aceitava ser afastado e começou a fazer ameaças veladas, chegando a dizer que brigar pela guarda das crianças na justiça. Bianca tremia ao ouvir isso. Ele nunca se importou de verdade. Agora, como forma de vingança, diz que quer a guarda. Henrique a tranquilizou. Ele não tem nenhuma condição de ganhar essa disputa. As provas estão ao seu favor. Ele os abandonou, não pagou pensão, não deu suporte. Mas é bom se preparar, pois ele pode causar problemas. E foi exatamente o que aconteceu. Pouco depois, ela recebeu uma notificação. Reginaldo acionara o judiciário, alegando que Bianca impedia o pai de ver Emanuel e Dora, e que ela tinha mau comportamento por viver na casa de um homem sem ser casada, entre outras mentiras. O pesadelo parecia recomeçar, mas Bianca não estava sozinha. Tinha um advogado custeado por Henrique que a representaria. Chegado o dia da audiência, Bianca estava pálida, sentada no banco do fórum, com as mãos úmidas de nervoso. Henrique a acompanhou, segurando sua mão discretamente. Emanuel e Dora ficaram com Iracema, pois a juíza não exigiu a presença das crianças. Reginaldo surgiu com uma aparência ainda mais abatida, mas com ares de vítima. Afirmou que estava sendo afastado cruelmente dos filhos. O advogado dele pintou Bianca como uma oportunista que vivia de favor de um investidor, impedindo o pai de conviver com as crianças. Com calma, o advogado de Bianca apresentou documentos que provavam o abandono prolongado, o despejo que sofreram, as ameaças de Reginaldo e o histórico de dívidas dele. Também demonstrou a estabilidade que as crianças agora tinham, matriculadas na escola e saudáveis. Quando chegou a vez de Bianca falar, sua voz tremeu, mas ela contou a verdade. Eu não fugia dele. Ele nos deixou sem nada. Se eu não tivesse encontrado a ajuda do Sr. Henrique, nem sei o que seria de nós. E meus filhos não querem ver o pai, pois ficaram traumatizados. Não estou impedindo nada, mas não posso arriscar a segurança deles. A juíza, após ouvir todos os argumentos, determinou que Reginaldo não tinha condições de exercer a guarda compartilhada. Negou o pedido e manteve uma ordem de restrição para que ele não se aproximasse de Bianca ou das crianças sem autorização judicial. Ao fim da sessão, Reginaldo saiu bufando, prometendo vingança. Mas a vitória legal era de Bianca. Henrique a abraçou sem se importar com quem estivesse olhando. Acabou, você está livre disso. Ela ainda tremia, mas um sorriso de alívio iluminou seu rosto. Sentiu que todo o peso de suas costas evaporava. Ao voltar para a mansão, foi recebida com festa pelas crianças, que sentiram sua ausência e se preocuparam. Emanuel correu até a mãe. Tá tudo bem, mamãe? Tudo certo, meu amor. Não precisa se preocupar. Ficou decidido que vocês ficam comigo. Dora gritou de alegria, abraçando as pernas da mãe. Henrique estava ao lado, assistindo à cena. Seus olhos brilhavam de um sentimento que crescera nos últimos meses, mas que ele ainda não havia verbalizado. Amor. Não apenas compaixão, mas um carinho profundo por Bianca e pelas crianças. Numa noite silenciosa, enquanto as crianças dormiam,
Bianca foi até o jardim da mansão. Precisava de ar fresco. O vento estava fresco, balançando as folhas. Ela se sentia leve, apesar de tudo. Henrique surgiu logo depois, quase sem fazer barulho. "Posso me sentar?" perguntou, indicando o banco onde ela estava. Ela concordou, sem falar nada. Ficaram um tempo observando as estrelas, até que ele quebrou o silêncio. "Sabe, Bianca, nunca contei muito sobre mim, mas eu tive um filho que faleceu ainda criança. Isso arruinou meu casamento, perdi a vontade de criar laços, foquei só no trabalho, tentando esquecer a dor." Ela o fitou com ternura. "Deve ter sido horrível. Sinto muito." "Foi mesmo", disse ele, respirando fundo. "E quando te vi na estação, algo me lembrou o que eu perdi. Não tive como ignorar. Acho que, de certo modo, ajudar você e os pequenos me trouxe um propósito que eu tinha enterrado." Bianca não conseguiu conter uma lágrima. "Obrigada por cada gesto. Você salvou nossas vidas." Henrique virou-se para encará-la. "Você salvou a minha." Depois de uma curta pausa, completou: "Bianca, eu sei que tudo aconteceu tão rápido, mas não consigo imaginar vocês indo embora. Eu queria saber se podemos tentar algo além de uma simples amizade." O coração dela disparou. Pensou em Reginaldo, em toda a dor passada, no medo de confiar novamente. Mas ao olhar para Henrique viu sinceridade, devoção, paciência. "Eu também sinto algo especial, mas não quero te trazer problemas." Ele sorriu segurando as mãos dela. "Você não é problema. Você é a solução para essa casa vazia, para esse coração vazio." E foi nesse momento que os dois se beijaram pela primeira vez. Um beijo suave, porém cheio de significado, na calmaria do jardim iluminado pela lua. Uma cena que Emanuel e Dora, dormindo, não presenciaram, mas que marcaria o futuro daquela família. Nos meses seguintes, Bianca equilibrou seu trabalho na lanchonete com o cuidado das crianças, e Henrique continuou apoiando-os. Porém, agora havia uma cumplicidade evidente entre eles. Já não se tratava apenas de um lugar seguro. Era um lar em construção. Emanuel e Dora perceberam a mudança de clima. Perguntavam inocentemente: "Tio Henrique vai ser nosso novo papai?" Bianca e Henrique sempre riam, desconversando, mas no fundo sentiam que aquele sonho poderia se tornar realidade. Certo dia, Henrique teve uma ideia que deixou Bianca sem ar. Durante um jantar, ele contou: "Você sempre fala do desejo de ajudar mulheres que passam pelas mesmas dificuldades que você enfrentou, não é?" Ela confirmou, lembrando as noites frias na rua, as portas que se fecharam na cara dela. "Sim, eu gostaria de criar algum projeto social, um abrigo, algo que possa dar oportunidade a quem precisa. Pois bem, quero apoiar isso. Tenho recursos e contatos. Podemos começar com algo pequeno e ir crescendo." Bianca segurou a emoção. "Sério, eu nem sei como te agradecer." Ele tocou suavemente o rosto dela. "Eu quero ajudar a mudar outras vidas, assim como a sua. Para mim, isso também seria um alívio." Assim, começaram a planejar a criação de uma casa de acolhimento voltada para mães solteiras e famílias em situação de rua. Henrique prometeu financiar o início e Bianca se dedicaria à administração, contando com o auxílio de assistentes sociais e voluntários. A perspectiva de retribuir, de alguma forma, enchia Bianca de alegria. Quando o projeto social começou a sair do papel, a relação entre Bianca e Henrique também se consolidou. Eles se tornaram oficialmente namorados, embora, na prática, já vivessem como uma família. A mídia local chegou a publicar notas como: "O empresário Henrique Moretti e sua companheira se dedicam a ações sociais." E a maioria dos comentários foi positiva, embora alguns ainda criticassem o fato de Bianca ser simples demais. Em uma noite especial, Henrique convidou Bianca para um jantar romântico num restaurante elegante. Ela hesitou em ir,
com medo de olhares curiosos e da impressão de não se encaixar, mas acabou aceitando. Vestiu-se com um vestido simples, mas que realçava sua beleza natural. Henrique, por sua vez, estava impecável, mas exibia um brilho diferente nos olhos. Durante a refeição, conversaram sobre o futuro do projeto social, das crianças, da vida que estavam construindo. Quando a sobremesa chegou, Henrique pigarreou, visivelmente nervoso. Bianca, desde que te conheci, minha vida mudou completamente. Aprendi que a verdadeira riqueza não está nas ações, mas nas relações que a gente constrói. E eu não quero mais que isso seja temporário. Quero construir algo definitivo ao seu lado. Ela arregalou os olhos. O coração disparou. O que está querendo dizer? Ele tirou uma caixinha de veludo do bolso e, abrindo-a, revelou uma aliança singela, mas cheia de significado. Quer se casar comigo? Dar um passo adiante? Unir nossas vidas de vez? Bianca ficou sem palavras. Pensou em toda a jornada, do abandono na estação de trem até aquele momento em um restaurante caro, recebendo um pedido de casamento. As lágrimas transbordaram. Henrique, eu aceito. Aceito de todo o coração. O restaurante aplaudiu discretamente, percebendo a cena romântica. Henrique colocou o anel no dedo de Bianca e ela riu em meio às lágrimas de felicidade. Sim, havia superado traumas e agora tinha a chance de recomeçar por completo. Poucos meses depois, organizaram uma cerimônia simples, porém carregada de emoção, nos jardins da mansão. Bianca preferiu algo íntimo, apenas com amigos próximos e algumas pessoas que se tornaram fundamentais na sua jornada, como o dono da lanchonete onde trabalhava, que compareceu com a família, e 2 ou 3 colegas que a apoiaram. Emanuel e Dora foram pajem e florista, respectivamente, irradiando alegria. Iracema, sempre rígida, não conseguia esconder o sorriso orgulhoso. Henrique, no altar, aguardava Bianca usando um terno cinza, aparentemente calmo, mas por dentro palpitava de ansiedade. Quando a noiva surgiu, de braços dados com um tio distante, o único parente que fora localizado e convidado, o mundo pareceu parar. A cada passo, Bianca revivia mentalmente toda a sua dor e toda a superação. Eles trocaram votos sinceros, que iam além das palavras usuais de um casamento. Cada um reconheceu as cicatrizes do outro e prometeu respeitá-las, construir novos caminhos e nunca deixar que a dor do passado os dominasse outra vez. Ao final, o beijo foi selado sob aplausos e muita emoção. As crianças pularam de alegria, gritando: "Agora somos uma família de verdade!" E isso tocou até as pessoas mais duronas presentes. Henrique as pegou no colo e Bianca abraçou os 3, formando a imagem perfeita da nova família que se formava. Com o casamento consolidado, a rotina da casa se transformou de maneira muito positiva. Bianca continuava trabalhando na lanchonete, agora em meio período, pois dedicava boa parte do tempo ao projeto Aurora, o abrigo que ela e Henrique estavam implantando para mulheres e crianças em situação de rua. O sonho de Bianca ganhava corpo. Era um lugar onde mães poderiam encontrar suporte, acompanhamento psicológico e até oportunidades de capacitação profissional. Henrique investiu recursos financeiros consideráveis no projeto, além de usar sua influência para agilizar documentações e contatar patrocinadores. Em poucos meses, o Abrigo Aurora ganhou um prédio amplo, modesto, porém confortável, e recebeu seus primeiros hóspedes, vindos de histórias trágicas, mas com sede de reconstruir a vida. Bianca fez questão de passar tardes inteiras conversando com as mães, contando sua própria trajetória, incentivando-as a não desistir. As crianças, Emanuel e Dora, vez ou outra visitavam o local com Bianca. Dora adorava brincar com os filhos de outras mulheres abrigadas, e Emanuel, mais tímido, ficava desenhando, mas sempre ouvia as conversas da mãe e se orgulhava dela.
Num desses dias, Bianca chamou Henrique para conhecer melhor as instalações e falar com a equipe. Aqui temos um refeitório, ali os quartos coletivos, tudo simples, mas digno. É muito mais do que eu tive quando mais precisei. Henrique sorriu admirado. Você transformou uma dor em força. Isso me inspira. Bianca retribuiu o sorriso, reconhecendo que aquela motivação vinha, em grande parte, do apoio que ele deu. E assim, o projeto Aurora começou a ganhar notoriedade na região, sendo elogiado como um exemplo de iniciativa que unia recursos privados à vontade de mudar realidades. Em algumas entrevistas concedidas a jornais locais, Bianca sempre dizia: se hoje posso ajudar, é porque um dia alguém me estendeu a mão quando eu achava que não havia mais esperança. Quero ser essa mão estendida para outras pessoas. A vida, que costuma pregar peças, tinha ainda uma surpresa reservada. Em meio à correria do trabalho e da vida familiar, Bianca começou a sentir um cansaço incomum, enjoos repentinos. Suspeitou que algo estava diferente. Fez um teste de farmácia e, para sua emoção, descobriu que estava grávida. A notícia a pegou de surpresa, pois, mesmo feliz no casamento, não planejara ter outro filho tão cedo. Ainda assim, o amor que sentia por Henrique e pela família deixava claro que seria bem-vindo. Contou ao marido numa noite em que os dois estavam lendo histórias para Emanuel e Dora dormirem. Esperou as crianças dormirem e, no corredor, o puxou pelo braço. Henrique, acho que teremos mais um integrante na família. Ele demorou um segundo para entender, mas quando se deu conta, abriu um sorriso que iluminou todo o ambiente. Sério? Você está grávida? Ela assentiu, meio tímida. Sim, fiz o teste. Vamos ter um bebê. Henrique abraçou Bianca com carinho e girou-a no ar, rindo de felicidade. Ficou eufórico, pois, após ter perdido um filho no passado, ter outra chance de ser pai era algo que ele jamais imaginou vivenciar. Emanuel e Dora foram avisados no dia seguinte e vibraram, curiosos para saber se o bebê seria menino ou menina. Aquilo selou de vez o que já vinha sendo construído, uma família completa, unida não só pelo amor, mas pela vontade de superar dores antigas e reescrever suas histórias. Chegando ao final dessa história, vemos que muito mudou desde aquela noite em que Bianca estava encolhida na estação de trem, com as crianças famintas e o coração em frangalhos. Agora, ela vive em uma casa repleta de carinho, conduz um projeto social inspirador e aguarda a chegada de um novo filho com a tranquilidade que antes lhe faltava. Henrique, por sua vez, recuperou algo que não se compra: a vontade de viver, de se envolver emocionalmente e de construir laços reais. O homem que antes era envolto em uma máscara de frieza e tristeza, hoje sorri ao ver Emanuel e Dora correndo pelo jardim ou quando Bianca faz planos de passeios em família. Reginaldo, sem ter meios de contestar a guarda, desapareceu novamente, provavelmente envolvido nas mesmas confusões que o distanciaram de Bianca em primeiro lugar. E, embora a lembrança dele ainda gerasse receios, Bianca e as crianças seguiram adiante, com a convicção de que eram capazes de ultrapassar qualquer obstáculo. Quanto ao projeto Aurora, cresceu o suficiente para abrigar dezenas de mães que chegaram até ali desesperadas, tal como Bianca estivera um dia. Ali encontravam conselhos, abrigo, refeições, encaminhamentos para trabalho e principalmente coragem para retomar as rédeas de suas vidas. Em uma tarde luminosa, Bianca resolveu gravar um pequeno vídeo de agradecimento para o site do abrigo. A câmera tremia um pouco, mas ela falava com convicção. Oi, eu sou Bianca. Durante muito tempo vivi na incerteza, achando que o mundo tinha me esquecido, mas descobri que sempre há alguém disposto a ajudar. Eu encontrei uma pessoa especial que me estendeu a mão quando meus filhos e eu já não tínhamos forças. E hoje
posso dizer que tudo o que precisamos é de uma chance. Se você estiver aí do outro lado, passando por um momento sombrio, não desista. Acredite que há uma nova história para você. As palavras correram às redes, inspirando mais doações ao projeto e mostrando que histórias de superação são o combustível para que outras pessoas sigam em frente. E assim termina, pessoal, essa narrativa que começou sob o frio cortante de uma estação de trem e encontrou seu destino nos braços de uma família que se uniu pelo amor e pela esperança. Talvez não seja um conto de fadas sem falhas. Ainda há problemas no dia a dia, negociações de trabalho de Henrique para resolver, desafios no abrigo Aurora e a ansiedade natural da nova gravidez de Bianca. Mas, diferentemente de antes, agora ela sabe que não está sozinha. Bianca, Emanuel, Dora, Henrique e, em breve, o novo bebê seguem construindo um futuro brilhante, sem esquecer o passado que os trouxe até ali. Nenhuma dor é apagada por completo, mas pode ser transformada em motivação. A lição que fica é que mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, a vida pode dar uma volta inesperada e a ajuda pode surgir de onde menos se espera, até de um investidor poderoso que naquela noite apenas desejava espairecer a mente e encontrou a razão para reacender o amor que trazia adormecido. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você se emocionou com essa história de reviravolta e redenção, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Nos comentários, escreva o que mais te tocou. Foi a garra de Bianca, a solidariedade de Henrique ou o fato de duas crianças inocentes terem finalmente um lar acolhedor? Compartilhe também de onde está nos assistindo, pois adoro ver até onde as nossas histórias chegam. Até a próxima e lembre-se, sempre existe esperança, mesmo que o dia pareça nublado. O sol volta a brilhar para quem segue acreditando.